Olá, meu amado ouvinte, para perder a palavra do Senhor, a palavra que Deus fala conosco através da tua palavra é tão gloriosa. É importante você ler a Bíblia, meditar nesta palavra é tão gloriosa. Aonde que Deus fala conosco através da tua palavra. Por isso que é importante você ler a Bíblia. São duas coisas adversárias, nós procura nos impedir. Duas coisas que procuram impedir aquele que serve a Deus. A oração e a leitura da palavra. É importante a oração, você dobrar o joelho, buscar esse Deus tão maravilhoso. Porque quem nos deu grande exemplo da oração foi o próprio Jesus. Jesus passava a noite inteira orando, buscando ao Pai. Então é importante você ler a Bíblia, meditar nesta palavra. É a oração é importante você orar. A oração é falar com Deus, se expressar seu sentimento. Falar com Ele aquilo que você está precisando, através da oração é importante você orar. E ler a palavra, ler a Bíblia, é importante. Porém, nossa meditação se encontra Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, o Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 7, Romanos capítulo 7, ótimo da leitura, ó. Estando mortos à lei, servimos a Deus em novidade de espírito. Vê que palavra tão gloriosa. Porque a lei foi exclusivamente para o povo judeu, não para o gentio. A lei foi dada ao povo judeu, não para o gentio. Agora hoje, o que importa para a igreja hoje, aquele que serve a Deus, é da cruz do Calvário para cá. Aonde que surgiu a igreja do Senhor, da cruz do Calvário. Ali quando Jesus, ele ressuscitou, ali ele veio trazendo a palavra. E Jesus não fundou igreja nenhuma. Ele não mandou construir templos, abrir grandes igrejas, não. A Bíblia não fala sobre isso. Ali a única que tinha, o nome é o caminho, o caminho. Quem é esse caminho? É Jesus. Mas hoje muitos usam o nome dele para enriquecer, enganar o povo. E cada dia está levantando enganadores. Falsos profetas, falsos pastores, falsos padres. Tentando enganar o povo. Principalmente aquele que não lê a Bíblia. Aquele que não lê a Bíblia, diz essa palavra, é enganado facilmente. Mas aquele que lê a palavra, ele não é enganado. Porque você pode ver quando Jesus passou ali no deserto, 40 anos jejuando, quem apareceu? O adversário apareceu ali, tentando Jesus. Mas como ele veio tentar Jesus? Através da própria palavra. Ele citou a palavra para Jesus, que se encontra, ele citou o Salmo 91 para Jesus. Então leia a Bíblia, meu amigo. Medita nesta palavra. Então vou nessa meditação assim que se encontra. Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7. Aqui de leitura. Estando mortos à lei, servimos a Deus novidade de vida. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, por todo o tempo que viver. Porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto ele viver. Está-lhe ligado pela lei, mas morto o marido está livre da lei e do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos a novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei? É pecado?
De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que eu me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse exclusivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se eu faço, não quero, sinto como a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, e não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Vê que palavra tão gloriosa. Por isso que é bom você ler a Bíblia, meditar nesta palavra. Que Deus te abençoe nesse dia, cada um. Um dia de paz para você e toda a sua família. Que Deus vos abençoe poderosamente.